Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Hoje é celebrado o Yom Kippur, um dos dias mais importantes do calendário judaico, que é o Dia do Perdão, onde o povo de Israel separa um dia inteiro na presença do Senhor em súplicas, oração, jejum, quebrantamento. E eles começam a clamar o perdão do Senhor. Eles separam um dia inteiro na presença de Deus. E nós sabemos que o perdão de Deus, o nosso Yom Kippur é Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós recebemos o perdão, a graça. A palavra de Deus diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, mas Ele nos perdoou e nos vivificou por meio de seu Filho Jesus. E é por isso que em Isaías 59 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então é exatamente por isso que o Pai enviou o seu único Filho Jesus para sanar com a nossa dívida. No Yom Kippur é transferido para um cordeiro inocente a culpa do pecado, a propiciação do pecado. E é isto que o verdadeiro Yom Kippur celebra, o perdão de Deus, a transferência da culpa para um ser inocente. E esse cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar é o próprio Jesus Cristo. A palavra do Senhor declara em Isaías 53, essa profecia que eu vou ler, ela tem 700 anos antes de Jesus, mas já profetizava aquilo que já estava preparado antes da fundação do mundo para cada um de nós, que é o Cordeiro de Deus, que satisfaz a lei do pecado em nós. O preço que nós deveríamos pagar, Ele pagou. Por isso, Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados os sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, eu e você, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida na terra? E continua dizendo: porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, Jesus, ficará satisfeito. Ele verá o fruto da sua alma. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Este é Jesus. Por meio de Jesus Cristo você tem paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo você tem o direito à vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, o direito de ser um filho de Deus por adoção, porque a palavra de Deus diz em João 1 que no princípio Jesus era o Verbo Jesus estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, e sem Ele nada do que foi feito teria sido criado. E Ele era a luz dos homens, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam a Jesus e creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles aos quais não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus pelo Espírito Santo. Então que você possa ter a certeza que este é um tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados,
Se você se encontra hoje distante do Senhor, sabe que o Senhor está dizendo, olha, não é que a minha mão não está encolhida para que eu não possa te salvar. É porque os seus pecados fazem separação entre mim e você. Receba hoje o perdão dos pecados por meio do sacrifício do meu Filho. Que você possa se arrepender e dizer, Senhor, eu quero voltar para os seus caminhos. A palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um pastor que deixou os 99 ovelhas e foi buscar aquela que se perdeu. A palavra de Deus também declara, onde Jesus diz que o reino de Deus também é semelhante a um filho que estava perdido, o filho pródigo, que pediu a herança do pai e gastou com as meretrizes e ele olhou para a comida dos porcos e desejou a comida dos porcos. Então ele se lembrou, falou, meu pai tem servos, ele pode me aceitar como um servo e eu não vou ter que comer essa comida. E quando ele foi de encontro ao pai, o pai o avistou de longe e correu de encontro a ele. E o pai o recebeu e colocou um anel no dedo dele, colocou vestes novas, preparou um banquete, pediu para matar um cordeiro cevado que representava o próprio Cristo, que ia ser sacrificado ali por ele. E ele fez uma festa, um banquete. Sabe que Jesus quer te receber. Sabe que agora chegou o tempo da gente fazer valer a pena esse sangue derramado na cruz do Calvário. A gente precisa viver de acordo com aquilo que Jesus fez naquela cruz. Que você possa levantar um clamor e pedir perdão dos seus pecados e saber que existe alguém que pagou o preço para que você tivesse vida. Jesus Cristo o enfermou, ele ficou desfigurado ante os olhos das pessoas, para que hoje você pudesse ter livre acesso ao Pai. Para que hoje você fosse herdeiro e cordeiro com Cristo. Ora, a Bíblia diz, aquele que não poupou nem seu próprio filho, será que ele vai te negar qualquer outra coisa? Então que nesse Yom Kippur nós possamos principalmente ter a nossa consciência que é um tempo de fazermos valer a pena, que o tempo está acabando. Esse é o momento de a gente fazer valer a pena o sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o tempo que nós precisamos valer a pena aquilo que Jesus fez, porque depois que ele voltar, a palavra de Deus fala que muitos vão se arrepender, vão ranger os dentes, porque vão dizer, por que eu não valorizei mais? Por que eu não vivi mais na presença? Por que eu não me derramei? Por que eu não cumpri o propósito? E outros, a porta vai se fechar, a porta da arca vai se fechar. E aqueles que rejeitaram o sacrifício genuíno do Pai, que é Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, que é Jesus, eles são lançados no lago de fogo. E ali vai haver pranto e ranger de dentes. A palavra de Deus é clara. O verso mais importante da Bíblia está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque pela graça sois salvos, diz a palavra, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, para as boas obras. Feche seus olhos neste momento, comece a pedir perdão pelos seus pecados e diga, Senhor, hoje eu quero me lembrar que um dia houve alguém que tomou a minha culpa, levou o meu pecado e pagou o preço por mim. Comece a dizer ao Senhor que você reconhece que você precisa do perdão de Deus. Que você deseja estar em paz com Deus, porque Ele providenciou tudo. Tudo que nós merecíamos era condenação. Tudo que nós merecíamos era a sentença eterna. Assim como um dia o Senhor me salvou dos meus pecados. E Ele me disse, você não precisa pagar o preço dos seus pecados, porque a sua condenação, a sua culpa, a sua sentença eu levei sobre mim. Abandone o pecado e siga-me. E é isso que o Senhor está te dizendo. E eu quero ministrar essa canção na sua vida, uma canção que marcou a história da comunidade evangélica Criança com Cristo. É uma oração. E é um pedido de perdão e um reconhecimento que nós necessitamos do Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu expiro, preciso de
tudo que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E a palavra de Deus declara que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. E quando ele criou Adão e Eva, foi para que eles tivessem comunhão com ele, porque no cair da tarde Jesus vinha ter comunhão com Adão e Eva, mas houve uma ruptura. E essa ruptura do pecado, da desobediência, quando eles ouviram a voz da serpente, a mentira de Satanás de que eles não morreriam. Todavia, o pecado entrou no mundo, a maldade, tudo que nós vemos de pior ao nosso redor. Mas o Senhor já tinha providenciado o cordeiro, ali simbolizando o cordeiro Jesus que viria para morrer em nosso lugar. Ele matou um cordeiro inocente, um animal inocente, e cobriu a nudez de Adão e Eva com a pele daquele animal. Isso já apontava para a redenção que viria por meio de Jesus Cristo. Assim como quando Deus aprovou Abraão ao entregar Isaac, que representava a figura do próprio Deus entregando o seu único filho para a salvação da humanidade, Deus disse a Abraão: não toque no menino, porque o Senhor já providenciou o cordeiro. E quando apareceu o cordeiro anunciou que o cordeiro perfeito viria para satisfazer a culpa do homem. E para que se declarasse, como a palavra de Deus diz, que por um homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo. Pelo último homem, pelo segundo Adão, Jesus Cristo, o pecado foi retirado na vida daquele que nele crê. Saiba que Jesus deseja ter comunhão contigo, de conduzir um relacionamento com o Pai. E que se você se arrepender e confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar todas as ofensas. Deus abençoe grandemente.